O desenvolvimento humano, ele é um evento extremamente complexo. Se você imaginar que o corpo humano, ele é constituído por cérebro, por fígado, por trato gastrointestinal, por membros, por um coração que bate constantemente e ritmicamente, favorecendo a fisiologia do seu organismo para que você mantenha-se metabolicamente ativo. Para que tudo isso acontecesse, foi necessário um evento inicial. O organismo naturalmente vai se desenvolvendo a partir de uma única célula, que é chamado então de ovo ou zigoto. O estudo do desenvolvimento faz parte de uma ciência chamada embriologia. A embriologia, nesse aspecto, então, ela vai estudar como um organismo ele inicia sua formação e como os tecidos desse organismo estão sendo gerados e como eles começam a funcionar. Os aspectos embriológicos iniciais são determinados, como nós já vimos, por eventos celulares, como proliferação e diferenciação, e por eventos genéticos. A regulação realizada por meio dos genes que se encontram no DNA, no núcleo da célula, faz com que esta célula tenha a capacidade de diferenciar em um tecido ou em outro. A embriologia é a parte da biologia que vai estudar, então, quais eventos estão relacionados desde o princípio da concepção, que seria a fertilização, até o desenvolvimento completo deste organismo. A embriologia, por se tratar de desenvolvimento, é também uma ciência complexa. Nós passamos pela evolução de uma única célula para um conjunto de células. Este período inicial, essas semanas iniciais, que correspondem à primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava semanas, nós chamamos de período embrionário. É durante esta fase que o organismo inicia o desenvolvimento dos seus tecidos primordiais. Mais especificamente, da primeira à terceira semana, o embrião ele começa a ganhar especialização celular. As células começam a formar tecidos que se comprometerão com órgãos futuramente que constituirão os sistemas. Durante a primeira semana, nós temos um evento chamado de fertilização. A fertilização é o princípio do início do desenvolvimento embrionário. Ao final da primeira semana, este embrião que está se formando, ele implanta no útero materno. A partir da segunda semana, esses tecidos embrionários, as células que ali dentro existem, começam a se comprometer com um tecido ou com outro, como, por exemplo, o surgimento de um epiblasto, que vai se comprometer com o tecido nervoso, por exemplo, futuramente, e um hipoblasto, relacionado com um revestimento de tecidos internos, de órgãos internos, de vísceras. Esses tecidos, eles evoluem durante a terceira semana para uma complexidade maior. Durante a terceira semana, nós temos o desenvolvimento do sistema nervoso central. O epiblasto, por exemplo, que eu mencionei, precisa estar completamente estruturado. Um disco embrionário bilaminar, duas camadas de células que surgiram na segunda semana, epiblasto e hipoblasto, agora na terceira semana é convertida em um disco embrionário trilaminar, que vai ser chamado de ectoderma, mesoderma e endoderma. Esses três tecidos básicos que surgiram até a terceira semana do desenvolvimento embrionário darão origem ao que nós chamamos de tecidos somáticos. A partir dele, nós formaremos encéfalo, nós formaremos pele, formaremos trato gastrointestinal, músculo, osso, sangue. Todos os tecidos do organismo, eles são derivados dos três folhetos embrionários: ectoderma,
mesoderma e endoderma. O desenvolvimento, portanto, na embriologia faz com que estas células sejam altamente reguladas do ponto de vista genético. Como uma célula se diferencia em um tecido ou outro, que nós chamamos de determinação celular, é regulado por mecanismos intrínsecos, que envolve, claro, alterações ou modificações metabólicas nessas células. Essas células, então, vão, a partir da quarta semana, partindo do princípio que os tecidos básicos se desenvolveram até a terceira, iniciar um processo conhecido como organogênese. Da quarta semana em diante, ainda durante o período embrionário, os órgãos efetivamente iniciam a sua formação. O coração, por exemplo, que corresponde a uma parte do tecido mesodermal, começa a ser formado e a partir da quarta semana ele é englobado por esses tecidos e passa a constituir parte interna do organismo. O desenvolvimento, portanto, de primeira a terceira semana é essencial para que o embrião consiga formar na quarta semana os seus órgãos. Se a gestante entrar em contato com algum material prejudicial ao desenvolvimento, isto pode ser algum produto biológico, por exemplo, um vírus, uma bactéria, algum produto químico, um medicamento, uma droga, um produto de origem física, por exemplo, radiação. Qualquer um desses elementos podem interferir com o desenvolvimento embrionário. Mais ainda, como já mencionado, o conteúdo genético é importante para que essas células proliferem e se diferenciem. Se o conteúdo genético não estiver normal no início do desenvolvimento, isso pode comprometer até a terceira semana. Existe, nesse intervalo, um mecanismo chamado de efeito tudo ou nada. Se esse embrião que está sendo formado, de alguma forma foi agredido por algum desses elementos, físicos, químicos ou biológicos, ele pode não existir mais. Neste caso, a mulher aborta o embrião e ele sai junto com a menstruação, por exemplo, né? Que é a forma como a mulher acaba eliminando o endométrio e o embrião que está se desenvolvendo ali no interior deste tecido. A partir da quarta semana, como os órgãos já estão em desenvolvimento, qualquer tipo de afecção, qualquer tipo de intervenção, de novo, física, química ou biológica, vai fazer com que este embrião não consiga desenvolver, por exemplo, um membro, ou apresente um defeito cardíaco, ou ainda, embora o tecido inicial, o tecido primordial do sistema nervoso central ainda está se estruturando, ele pode apresentar alguns defeitos ou algumas anomalias relacionadas a estes tecidos. Normalmente, qualquer tipo de situação de risco que expõe o embrião a partir da quarta semana faz com que ele apresente alterações mais específicas. O evento de tudo ou nada, que acontece mais especificamente entre primeira e segunda semana, vai sendo amenizado. Por quê? A estrutura embrionária, neste momento, já é mais complexa, apresenta inúmeros tipos celulares. Estas células já estão comprometidas com seus tecidos. Se uma célula do ectoderma, por exemplo, for afetada, possivelmente os tecidos originados a partir do ectoderma poderão apresentar algum tipo de alteração. Exemplo, sistema nervoso central. Se alguma célula do mesoderma, que é a segunda camada embrionária na terceira semana, apresentar algum tipo de alteração, diversos tecidos, e daí são os mais variados, podem apresentar alguma alteração. O mesoderma, ele constitui o tecido de preenchimento corpóreo. Então, este indivíduo, este embrião que dará origem a um organismo mais complexo e completo, poderá apresentar, por exemplo, defeito ósseo, defeito muscular,
algum tipo de alteração que demonstre que esses tecidos foram afetados ainda durante o período inicial. Enquanto a embriologia cuida do desenvolvimento normal, qualquer alteração que aconteça durante o desenvolvimento é tratado pela parte da embriologia chamada de teratologia.